Então, Francisco, conforme você me pediu, rezei muito para lembrar o que a voz me tinha dito em 92. Estava na capela ontem, por volta das 11 horas da noite, quando escutei uma voz dizendo: vá ao computador. Fui, abri uma pasta e comecei então a escutar esta mesma voz me dizendo o que está declarado. A voz falava e eu escrevia. Era uma voz impostada, sem afetação. Acho que era o que estava faltando. Aí ele escutou: conhecerá de novo o que foi dito, e seus olhos descobrirão no céu o que será e atravessará o tempo em um único passo. Você conhecerá de novo o que foi dito, pelas mãos que o guiam em direção ao que escuta. Isso foi dia 19 de fevereiro de 2009, né? Eu tinha acabado com os papéis e tudo, mas parece que Nossa Senhora insistiu naquilo. Raimundo, comecemos pela introdução. Seus olhos descobrirão no céu o que será e atravessará o tempo em um único passo. Antes vindos, vocês estão na idade onde a personalidade se conflita e esse período se estenderá até 2015. Segundo essas palavras que regulam a evolução da humanidade, vocês se aproximam do final da idade onde a personalidade se conflita. Em Mateus 24, 27, capítulo e versículo, vemos: pois assim como o relâmpago parte do Oriente brilha até o Poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Afinal, essa introdução fala da gloriosa vinda de Jesus ou da passagem destes tempos para os novos? Fala das duas coisas. Das duas coisas, né? Uma curiosidade: as mãos que o guiam em direção ao que escuta são as mãos da bela Senhora? São, tenho certeza absoluta disso. São as mãos de Nossa Senhora que me guiou, pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha no Poente, assim será a vinda do Filho do Homem. E Nossa Senhora tem certeza absoluta. Absoluta. Brasil, preparai-vos. O dia da mesa divina está pronto. Limpai vossas roupas, sede humildes de caráter e perdoai as ofensas. E também dai um beijo em quem chorou. Atendei a quem tem sofrido, porque se o país fizer isso, com muita certeza terão a aurora azul, o estanque do racionalismo vermelho, e a luz amarela do Espírito de Deus se fará presente. Está vendo? Então, depois de tanta desgraça do mundo inteiro, parece que Nossa Senhora está prevendo. Não é ela que vai fazer. Ela sabe que Deus vai fazer desse Brasil, né, um sacrário de luz, né? Ela está protegendo o Brasil. Isso é importante, porque dá a entender muito claro: se Brasil, preparai-vos, o dia da mesa divina está pronto. Olha que coisa bonita. Limpai vossas roupas, sejam humildes de caráter e perdoai as ofensas. É um recado para nós, né? E também dai um beijo a quem chorou. Olha que bonito, né? Atender a quem tem sofrido, porque se o país fizer isso, com muita certeza terá uma aurora azul. Olha que bonito, né? Aurora azul, né? Um estanque do racionalismo vermelho e a luz amarela do Espírito de Deus se fará presente. Gente, levanta os corações, né? Nós somos aquele povo escolhido de Deus para a segunda, que para a primeira não deu certo, né? Mas para a segunda tem que dar. Para a primeira foi lá naqueles países lá encravados no Ocidente, e agora Deus olha para o Brasil. E vamos acreditar nessa promessa, porque daqui sairá todo aquele momento que Deus estará presente em nossos corações e fará de volta, se Deus quiser. Brasil, porta celeste, de rios de ouro, de pastos verdes, de flores lindas, dirá: mundo, tem para quem sofre, para os sem lar, para os órfãos,
para os que têm fome e sofrem por causa disso, para os que não têm posse, para os velhos e para os doentes, para os que nascem e para os que irão nascer, para os caminhantes. Vá para os montes e ali aguarde a paz. Brasileiros que padeceram de uma revolução de origens funestas, cantarão estendendo alegremente seus corações em amor ao irmão, que deverá chegar ao alto do monte. Ó Brasil, terra de Santa Cruz, será breve a prova sem fim do princípio da reivindicação social. Nada acontecerá no Brasil que não seja o que procede do alto. Bom, vamos lá, né? Brasil, porta celeste, dirá: mundo, tenho para uma referência ao papel do Brasil na passagem difícil deste final dos tempos para os novos, acolhendo com amor ao irmão que bater à sua porta. E muitos virão de todas as partes buscar amparo e estabelecer aqui morada. Vimos antes, no Brasil as raças se misturam, assim no seu país tudo tenderá a entrar no equilíbrio. É o aviso do fim. Estes dois textos se relacionam, não é mesmo? Claro que relaciona, claro. Vá para os montes, vá para o alto, eleve-se em espírito, esteja preparado para o retorno de Jesus. Brasileiros que padeceram de uma revolução de origens funestas, serão os hábitos e costumes decaídos no Brasil? Com certeza. Ó Brasil, terra de Santa Cruz, será breve a prova sem fim do princípio da reivindicação social. Parece haver aí um paradoxo, né? Reivindicação que vem de... Olha o que poderia, eu pergunto ao Raimundo, quando fala, será breve a prova sem fim do princípio da reivindicação social. Reivindicação que vem de longa data. Isso. Da classe proletária, espoliada, que por isso reclama por melhores condições, por uma distribuição mais justa dos bens, da riqueza, que ela própria ajuda a produzir. Está próxima e permanecerá para sempre a demonstração da verdade, do princípio, dos fundamentos dessa reivindicação. O Brasil estará sob a proteção do alto de Deus. Seria isso? É isso que Nossa Senhora está falando. Nossa Senhora está nos dando uma referência. Nossa Senhora está dizendo assim, lembra que ela falou assim, o Brasil está sob a proteção especial. A proteção de Nossa Senhora está ligada ao poder de Deus. Quer dizer, Nossa Senhora só pode proteger, ajudar a gente entrar nos eixos aquilo que Deus está escolhendo para ser bom, não de outra maneira. Então, é muito interessante essa construção, eu deixei isso para o final dessa parte, porque quando fala assim, Brasil, porta celeste, de rios de ouro, de pastos verdejantes, de flores lindas, quer dizer, é uma construção poética, né? Dirá, mundo, tenho para quem sofre, é Jesus. Tem para quem sofre, os sem lágrimas, os órfãos, para quem tem fome e sofre por causa disso, para os que não têm posse, para os velhos, para os doentes, é o Cristo, para os que nascem, para os que irão nascer, para os caminhantes. Vá para os montes, espiritualizem-se, vá pelos montes e ali aguarde a paz. Brasileiros que padecem de uma revolução de origens funestas, é tudo isso que nós temos que ver para trás aí, né? Degredados, filhos de Eva, cantarão estendendo alegremente seus corações de amor ao irmão, que deverá chegar no alto monte, quer dizer, a hora que vocês estiverem com aquela espiritualização formada, é isso que é. Ó Brasil, terra de Santa Cruz, será breve a prova sem fim do princípio da reivindicação social. Nada acontecerá no Brasil que não seja o que procede do alto. Francisco de Manhattan e o desaparecimento de Nova York, o grande terremoto. Bom, isso aí é o que ando falando aí também, né? Quando eu escutei isso, para mim foi como
Então, uma confirmação daquilo lá é verdade mesmo, né? Algo vai acontecer lá, eu tenho certeza. E depois falou do desaparecimento de Nova York. Gente, quando a gente imagina um tremor de terra vai sumir uma cidade de Nova York, é um negócio muito complicado, né? Aí, são coisas da profecia, são coisas que a gente escuta que está no linguajar geral. Todo mundo sabe disso, ouviu falar desse canal History, né? Que Francisco enquanto toma um assunto aí. Essas coisas podem acontecer, com toda certeza. E isso que eu escutei é muito interessante isso. Pode ser que aconteça. Essas falhas tectônicas, 600, 1.300 quilômetros, são falhas que todo mundo conhece, né? Ela passa por um lugar crítico lá nos Estados Unidos. Agora, uma coisa eu quero mostrar para vocês, uma coisa interessante. Nossa Senhora está protegendo o Brasil. Não é a Deus, né? Porque é um pedido da mãe. Nossa Senhora interessa pelo Brasil. Nossa Senhora está diante de Deus pedindo, né? Ela está insistindo. E Deus que me perdoe a colocação, mas parece que ela confia um pouquinho em mim, porque eu falo mesmo, eu não estou nem aí, eu não tenho medo de nada, eu vou falando. E até eu brinquei, está no meu livro aqui, que Nossa Senhora nas bodas de Caná falou assim: fazei tudo que ele vos mandar, né? Eu troquei o negócio, fazei tudo que ela vos mandar. Então, eu percebo que existe um bonzinho de Nossa Senhora, todo aquele poder dela está no meio disso aí. Então, Francisco, ó, é isso mesmo, pode acontecer. Os Estados Unidos vai ser atingido, Nova York vai ser atingido, mas Nova York do Brasil, ó, se Deus quiser, vão agarrar no pé de Deus para tudo vai muito bom. Um grande calor geral em locais antes frios. Isso aí é complicado. E um inexplicável esfriamento, onde antes era quente, erupções vulcânicas em regiões tropicais e um forte aparecimento de vulcões na orla do oceano que banham o Peru, serão avisos da segunda vinda de Jesus. E depois, vocês terão uma era de paz. Olha que coisa interessante. Vai lá comentar para você. Nessa certa ocasião, Nossa Senhora lhe diz: onde era frio, ficará quente, e onde era quente, ficará frio. Isso. Você perguntou, repetindo, nós já fizemos alusão a isso aqui, mas como o assunto está bem oportuno, mas como isso é possível, foi a sua pergunta a ela. Ela mostrou-lhe um globo em sua mão esquerda, ligeiramente inclinado, e o tocou com o indicador da mão direita, retornando seu eixo à posição vertical. Isto ocorrendo, seja pelo impacto causado pela colisão de um corpo celeste, ou por outro motivo, certamente modificaria a configuração da superfície terrestre. E uma das alterações óbvias seria a do clima atual de cada região. O eixo da Terra, voltando à posição vertical, pode ainda aludir ao retorno do convívio do homem com o Criador, seu olhar agora voltado para o alto. Alterações climáticas em nosso planeta, antes de tal acidente, podem ser respostas da natureza às agressões que lhes são infligidas pelo homem. Em 97, ela lhe diz: somente aqueles que perseverarem na fé, com discernimento, não se deixando enganar por esses demônios em pele de cordeiro, terão diante de si o caminho ditado por Jesus para encontrarem a luz de Deus. O progresso está tomando o caminho da construção de um futuro calcado na razão, que inexoravelmente esbarrará no abismo do materialismo, portanto, sem continuidade. Breve,
muito breve, a ciência estará impotente diante da barreira do inexplicável. Então o caos se instalará. Deus irá intervir, mostrando o caminho certo. Entretanto, isto se dará entre dores e muitas lágrimas. E em 95, ela te disse ainda: uma nova consciência tomará conta do mundo, totalmente direcionada a Deus, sem a influência maléfica de Satanás. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Um grande calor geral em locais antes frios e um inexplicável esfriamento onde antes era quente. Então, existe aí uma troca de coisas, né? Nós somos, não sei, em pequenas escalas a gente está observando isso. Hoje a Europa, ela luta com uma seca, né? Hoje nós temos esse aquecimento global que está mudando toda aquela situação dos polos. Então isso pode acontecer dessa forma, então pode acontecer através do choque de alguma coisa, então pode às vezes a Terra mesmo resolver mudar. Isso é normal no universo inteiro, né? Quando acontecem essas coisas. E hoje os cientistas, eles podem admitir que pode vir alguma coisa sobre a Terra que é impossível de ser evitado. Então, os cientistas iam falar isso conosco e a gente não percebe, né? Mas o comentário é esse mesmo. Locais onde em geral eram frios e depois vai ficar quente e assim por diante. Erupções vulcânicas em regiões tropicais. Regiões tropicais é do nosso lado, né? Do nosso lado. E um forte aparecimento de vulcões na orla do oceano que banha o Peru, que é o Oceano Pacífico, né? Serão avisos da segunda vinda de Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus vai começar a mandar o sinal, né? Não é para destruir ninguém, não. Começar vulcão naquela orla do Francisco. Aí foi assim, bem como Raimundo falou, está começando a aparecer alguma coisa. Amanhã, nessa terceira palestra, nós vamos comentar sobre isso, sobre que nós vamos fechar todo aquele assunto da segunda vida de Jesus. É isso, Jesus. Depois de tudo que você falou no começo, né? É isso mesmo. Vamos lá. Agora vem uma coisa complicada, meu Deus. Durante a noite em que um homem for queimado na terra dos papas, o povo sairá pela praça de Pedro, cego de ódio, e vocês verão cabeças de prelados nas ruas. Está percebendo? Eu não sei o que é isso, mas é isso que eu escutei. Corpo de um homem venerado pela Igreja Católica será arrastado pelas ruas da cidade dos papas por um cavalo de cor branca, e no caminho ficará um rastro de sangue. Olha só que tragédia. Mas eu entendo o que é isso, eu já não vou entender. Então vocês descobrirão que esse homem, na verdade, é uma serpente enganadora e está morrendo como uma serpente. Nessa noite, as estrelas mudarão de brilho. Olha que coisa interessante. E aqueles que vestiam a roupa da delinquência se converterão. E aqueles que eram justos se tornarão injustos. É inversão de valores, está vendo? Quando surgir a luz do dia seguinte, as fontes de Roma estarão cheias de sangue e muitos corpos estarão jogados por 4 cantos da cidade. Só profecia sobre Roma, está vendo? O que vai acontecer lá? Não sabemos, não é? É uma coisa muito grave, um desastre. Alguma coisa de muito grave vai acontecer em Roma, né? Na cidade dos papas, no Vaticano, aquela coisa toda. Essa voz, ela prevê que algo de muito grave pode acontecer naquele local. Essa noite da queima desse homem ficará para sempre na lembrança contra esse líder da fé, lobo vestido em pele de cordeiro. Quando o sol se puser, será descoberta uma nova lei. É a antiga lei que regia os homens desde o início. Parece que aí
está havendo um certo desdobramento de uma figura de retórica. Quando o sol se puser, não sei se às vezes é um dia, ou às vezes, não sei, a marca de um tempo, eu não consigo entender o que é isso. Será descoberta uma nova lei. Quando esse sol se puser, depois que isso tudo terminar, não sabemos, né? Quando surgir uma luz no dia seguinte, as fontes de Roma estarão cheias de sangue e muitos corpos estarão jogados por 4 cantos da cidade, quer dizer, na cidade toda, né? Então alguma coisa vai acontecer em Roma de muito grave que vai produzir isso tudo. Agora essas figuras que são usadas aí, o dia seguinte, eu tenho a impressão, em minha opinião, sabe, que existe uma coisa atrás disso aí que configura de uma certa forma, mas eu gostaria que isso acontecesse, viu? Mas infelizmente eu escutei com isso. Vamos lá? Vamos lá. Bom, ainda continuando nesse item, com algumas colocações aqui, né? Arguida que o Raimundo, né? Serpente enganadora. Como se vê no Gênesis, capítulo 3, trata-se de Satanás. Aqui parece referir-se ao anticristo, aquele que terá ascendido ao pontificado por usurpação, levando consigo seus seguidores. Seu governo à frente da igreja será um desastre, como dizem as profecias, mas aos olhos do mundo resplandecerá. Elegerá os falsos valores e denigrirá os verdadeiros, enganando a muitos. Sua queda mudará o brilho das estrelas, pois aqueles a quem o falso pastor atribuía delinquência eram, na verdade, os justos. E aqueles que ele elegera justos eram os injustos. E isto transcorrerá num clima de conflito. É isso mesmo. Muito bem comentado. Quando o sol se puser, será descoberta uma nova lei. É a lei que regia os homens desde o início. Seria uma especulação. Seria a Arca da Aliança que guarda as tábuas da lei? Não sei. Ou algo que a tenha precedido, pois que regia os homens desde o início? Não sei. Francamente, Francisco, eu não sei. Só estudei. As coisas são misteriosas, né? São muito misteriosas. Só com o tempo, só, né? Bom, durante as últimas contestações à autoridade do sumo pontífice, ocupará o trono pontifício também seu último representante, que pelo seu cargo deveria pastorear as ovelhas de Cristo, padecendo por seu nome. Mas isto não será feito. O anticristo será conhecido, e então o Vaticano será destruído, e o juiz de todas as crenças virá julgar seu povo. Viu, gente, coisa valorosa? Não é? Depois eu vou falar com vocês o que eu guardei isso. Bom, vamos lá. Em 96, Nossa Senhora lhe disse: o mal se alastra na igreja, e observa, desarmada por tanto desamor e infidelidade de seus bispos a ser bispos e cardeais, o meu prediletíssimo filho, o Papa, vítima inocente do poder emanado de uma maçonaria eclesiástica, cair indefeso diante da força ditada pelo interesse em levar ao trono de Pedro aquele que a governará pela iniquidade. Aqui parece claro que o último, ou seja, o próximo Papa, estou colocando aqui numa hipótese, né? É uma pergunta que estou fazendo a você. Que o próximo Papa será o anticristo, citado em tantas profecias, como em Daniel e também com você, dizendo que o tempo dele será de 3 anos e meio, terminando com a vinda de Jesus.
será o último deste tempo que se finda, ou nos novos tempos não haverá Papa? Bom, a igreja, como uma instituição criada por Jesus, administrada por Jesus, a priori não deveria acontecer nada disso. Mas o livre-arbítrio que Deus nos coloca, Deus permite que isso aconteça, ele anda por esses caminhos que não são lá muito santos, né? Então, eu prefiro não comentar, eu não quero nem pensar se o próximo Papa é o anticristo, se esse é o anticristo, não me interessa. O que interessa é que algo vai acontecer. Mas eu não gosto de ficar marcando muito tempo, não. Porque eu não sei que essa é uma parte das minhas vozes, eu não consigo dizer, fala do Vaticano, fala sobre a Terra, fala sobre essas coisas, e com toda sinceridade, eu gostaria de não comentar isso, porque o que foi falado para mim, as minhas conclusões, aquela coisa toda, são conclusões que eu não posso passar para vocês. Não tem cabimento. Não sei o que pode acontecer. Eu fui pego de surpresa com isso, e vamos deixar a coisa como está. Vamos ver, né? Vamos ver como é que fica, né? Porque isso é muito grave. Peso Vaticano, instituição de Nova York, Papa com Anticristo, essa coisa toda, isso não coordena muito com aqueles pensamentos que estão na minha cabeça. Aliás, o que está na minha cabeça, eu não vou falar muito, mas vamos, Francisco, pelo amor de Deus, vamos parar por ele. Vamos parar por ele, porque eu sou profeta. Então, assim nós concluímos essas revelações, que vocês devem ter visto coisas muito interessantes, né? E foi bom porque pudemos falar disso, fazer a leitura disso na frente do Raimundo, com a participação dele, com colocações dele, esclarecimentos dele, porque ele, quem ouviu, ele é quem conversa com o céu, ninguém melhor do que ele para falar a respeito disso. Eu joguei aqui vários comentários, mas dentro daquilo que eu ouvi, que ele nos repassou, dentro da vivência aqui nesta obra, coisas que Nossa Senhora, que o céu passou para ele. E eu acho que com isso a gente está, né, quem sabe, iniciando uma fase um pouco diferente, de aproveitar reuniões, encontros, para discutir documentos importantes, revelações importantes, diálogos importantes, e na presença do Raimundo procurar dissecá-los, entendê-los melhor, para que a gente também possa repassá-los para frente. É isso. Muito obrigado. Bom, que francamente, Santo, se eu não percebesse aquela necessidade do céu em colocar isso em público, até agora eu não entendi, então, eu não colocaria não. Eu guardei, são vozes que vinham no meu ouvido, eu fui escrevendo um pedaço de papel, um pedaço de jornal, até papel higiênico, eu escrevia, sabe? Fui botando tudo dentro de um saco, fui guardando lá e falei assim, isso aqui é coisa minha, não vou mexer com esse trem mais de jeito nenhum. Porque a doutrina que eu quero passar para vocês, toda aquela revelação de Nossa Senhora, aquela coisa toda, ela seguia um caminho, e isso aqui parece seguir por outro caminho. Então é uma coisa meio estranha, né? Então o que eu fiz? Fui juntando aquilo tudo, mas francamente, eu não queria dar a público isso não. Mas parece que eu conheço a minha turma, isso vai acabar virando um folheto e na mão de todos vocês. Não sei o que vai acontecer. Bom, então, eu fui guardando aquilo me incomodava, eu taquei tudo dentro de um cofre lá. Um belo dia esse cofre emperrou, mas não abria de jeito nenhum. Tá? E eu dando graças a Deus, porque esse negócio estava lá dentro. Aí, de uma hora para outra, o cofre abriu. Aí caiu aquela papelada lá, aquela coisa toda, eu fiquei sem saber. Aí eu comecei a escutar que eu tinha que colocar em público, no computador. É uma coisa muito estranha para mim. Francamente, é muito estranho. É um novo caminhar da obra missionária que
que não soa bem, porque eu não sou profeta, eu nunca quis falar nada, eu só falo para vocês o que eu escutei, só isso, né? Agora isso aí é muito estranho mesmo, fala da destruição de Nova York, quando fala da destruição do Vaticano, quando fala que o lugar da Terra vai ficar frio, ou vai ficar quente, quando fala sobre moral, sobre ética, sobre tudo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Mas eu percebo que Nossa Senhora quer isso. Nesse final dos tempos, de alguma coisa, Nossa Senhora quer nos mostrar o que é esse condicionamento de ideias, de, sei lá, o que o homem está fazendo na Terra. Parece que o que Nossa Senhora, eu quando falo Nossa Senhora, talvez nem seja, mas eu gosto de imputar tudo a ela, porque é ela que está me dirigindo, não é? Então parece que tem alguma coisa nisso aí. Vamos esperar para ver, vamos esperar o que vai acontecer. Porque eu não quero que vocês me vejam como assim, profetas, eu não sou nada disso, não. Eu apenas escutava vozes, escrevia, colocava no fogo, não é? E aquelas vozes me perturbavam. Graças a Deus que ele parou. Graças a Deus, né? Então esses bilhetes ficaram guardados no corpo muito tempo. E depois, quando aconteceu aquilo que eu resolvi botar a público, eu lembrei de Francisco, né?